Capítulo 184. Acordo de um mês. Fei viu que o grupo mercenário Blood Edge já estava preso pelos Cavaleiros do Zodíaco. Todos eles estavam tremendo e ajoelhados no chão. Ele refletiu um pouco e apontou para a mulher, o gigante calvo aleijado e o homem de meia-idade meio morto que foram presos no pilar de pedra. Fei viu Oleg caminhando em sua direção e ordenou: "Quero que você lide com essas pessoas. Eu não me importo com o método que você vai usar, mas eu preciso de informações detalhadas sobre o grupo mercenário Blood Edge. Ah, sim, e para o gigante de um olho, mantenha-o vivo. Eu quero que ele veja o grupo mercenário Blood Edge desaparecer." Varden Oleg era especialista em tortura. Pessoas más precisavam ser tratadas por pessoas más. Oleg estava muito entusiasmada com isso. Lambendo os lábios, ele respondeu: "Sim, Sua Majestade." De repente, alguns cavaleiros do Zodíaco de Shambort caminharam em direção a eles, arrastando o gigante careca e o homem de meia-idade para o lago. A mulher meio-elfa que foi presa no pilar de pedra também foi arrastada para baixo por Oleg. Logo, alguém estava gemendo no lago, incluindo as risadas de Oleg e a raiva. Plop, plop, plop. Parece que algo pesado foi jogado no lago. Ao ouvir os gritos dos soldados do grupo mercenário Blood Edge, Fei viu a carruagem de Angela e franziu a testa. Ele chutou uma pequena pedra na cabeça de Oleg e gritou: "Você é um idiota, não jogue lixo e polua o lago. Mova-se para longe, não faça barulhos altos e desagradáveis, você está perturbando todos." Oleg moveu o ponto de tortura para a floresta e o ruído baixou como esperado. Os oficiais de execução da lei foram responsáveis pela limpeza da zona de guerra. Logo, o campo de batalha sangrento que estava coberto de membros e corpos quebrados foi limpo muito rapidamente, e os restos foram despejados pelos oficiais muito longe nas pastagens. A lua estava brilhando no lago, as folhas marrons douradas estavam espalhadas no chão, assim como um suave tapete dourado. A paisagem era muito linda, e a intenção assassina desapareceu, e estava muito silencioso e pacífico. Múltiplas tendas militares foram erguidas muito rapidamente. A força expedicionária de Shambort acostumou-se à vida de estilo campista desde que deixaram o reino. Tudo estava seguindo curso cuidadosamente. Ninguém se importou com a caravana Soros que estava no desenrolar da guerra e tomando precauções contra a força expedicionária de Shambord. Mas logo, o gerente de roupão preto Redknapp e a jovem atraente com vestido vermelho vieram para ver Fei. "Deixe-os entrar." Fei estava sentado no centro da grande tenda e ouvindo o relatório de um soldado, resumindo as perdas da batalha. Desde que Fei passou pelo reino de Shambort, ele experimentou algumas guerras. E ele acabou vitorioso em todas até agora. Algumas delas foram sorte devido a inimigos fracos, e deu a Fei tempo para crescer cada vez mais e mais forte. Além disso, seus inimigos sempre subestimaram Fei e o poder do reino de Shambord. O exército da armadura negra perdeu devido a esse motivo. A Sexy Paris e a princesa também subestimaram Fei, e foram derrotadas por Fei de maneira simples, fingir de morto. Hoje, a batalha com o grupo mercenário Blood Edge foi a mesma coisa. Embora o chefe do grupo mercenário Blood Edge tivesse ouvido falar da fama do reino de Shambort, obviamente, eles apenas receberam informações limitadas. E o poder de Fei cresceu drasticamente, então ele foi vitorioso no final. Se aparecer um inimigo mais forte do que nós, é possível que o reino de Shambord ainda fique invencível. Fei perguntou a si mesmo. De repente, Fei percebeu, embora ele sempre liderasse o exército e enfrentasse os desafios, ele permitiu que eles apenas passassem e tivessem vantagem absoluta sem enfrentar nenhum perigo. Assim como a galinha que protege seus filhos, Fei apenas os deixou experimentar as tempestades somente depois que o trovão e os raios se foram. A partir dessas experiências, eles realmente foram treinados. Talvez ele tenha ignorado algo. Azeroth é governado pela lei da selva. Ninguém sabe o que acontecerá no futuro, que tipo de perigo eles experimentarão. Quando enfrentarem um inimigo forte, os cavaleiros do Zodíaco do reino de Shambord e os oficiais poderão lidar com isso. Fei não conseguiu responder a estas perguntas.
Naquele momento, alguém abriu a porta da tenda. Com a liderança de Torres, entrou o gerente vestido preto Redknapp e a dama de vermelho. Sua Majestade. Eles se curvaram. Com o poder e a influência da União Comercial Soros, o gerente Redknapp não precisava se preocupar com o rei de um reino de nível 6, mas aparentemente, esse jovem rei era uma exceção. A razão pela qual Redknapp prestou respeito ao rei de Chambord foi porque ele salvou a caravana Soros, e ele também viu potencial neste jovem. Por favor, sente-se. Fei apontou para os assentos na tenda e os cumprimentou calorosamente. O velho Zolaska havia explicado sobre a União Comercial Soros a Fei. Este é um dos grupos que são muito mais poderosos do que o grupo mercenário Blood Edge. Seus negócios abrangiam todas as regiões de Azeroth no campo comercial. O presidente da União era muito conhecido. Ele começou do zero para se tornar o homem mais rico, mas ele nunca se mostrou. Alguém disse que Zenith era um mestre de artes marciais da classe Sol. Alguém também disse que ele era apenas uma pessoa normal. Sem qualquer dúvida, ele estava muito perto dos ministros dos lados civil e militar. Por essa razão, ninguém se atrevia a prejudicar a União Comercial Soros. Estes audaciosos mercenários Blood Edge iniciaram a briga com a equipe de comércio Soros. Na floresta, as pessoas mal caminhavam, por isso não era de admirar que o grupo mercenário Blood Edge quase os matou. Uma vez que o fizessem, mesmo que a União Comercial Soros quisesse investigar, seria muito difícil para eles. Claro, deve haver algo lucrativo por baixo dos panos, por isso fez com que os mercenários Blood Edge ficassem loucos por isso. Fei viu os guardas da equipe de negócios proteger as 3 carruagens mágicas, então ele adivinhou a razão por trás disso. Mas não era o negócio de Chambord, então ele não perguntou sobre isso. Uma vez que ele conheceu a União Comercial Soros, um grupo poderoso, eles deveriam fortalecer sua relação com eles. Embora Redknapp fosse apenas um oficial de nível 5, será benéfico para o reino de Chambord se eles estivessem próximos um do outro. Eu sou Ahri Redknapp, um gerente de nível 5 da União Comercial Soros. Obrigado por sua amável ajuda. Caso contrário, eu não poderia imaginar o que aconteceria esta noite. O velho sentou e sorriu, deixando você sentir sua sinceridade. Ah, de nada. Os mercenários Blood Edge e o reino de Chambord são inimigos, foi apenas uma coincidência. Fei não queria reivindicar o crédito. Sua Majestade está sendo modesta. Se Sua Majestade não nos desse uma mão, minha filha Shirley e eu, e os guardas do Time de Negócios Soros não teriam escapado ilesos, e muito menos manter os objetos de valor longe do Blood Edge. A União Comercial Soros deve recompensar Sua Majestade. Fei não podia acreditar que a jovem senhora, Shirley, era a filha de Redknapp. Fei sorriu e trocou de assunto. Desta vez, os mercenários do Blood Edge irritaram a União. Como você vai lidar com isso? Em 10 dias, o grupo mercenário Blood Edge será destruído. Redknapp mostrou sua raiva. Esta noite, foi humilhante para ele, e ele tinha que fazer os mercenários Blood Edge pagar pelo que eles fizeram com suas mortes. Oh! Fei franziu o senho, eu já prometi a minha gente, que destruirei o grupo mercenário Blood Edge com minhas próprias mãos. Oh, você fez essa promessa? Redknapp ficou espantado e tocou sua barba. Posso perguntar quando Sua Majestade decidiu destruir o grupo mercenário Blood Edge? Dentro de um mês. Dentro de um mês. Redknapp ficou chocado e disse: Sua Majestade, você sabe o quão grande é o grupo mercenário Blood Edge? Quantas elites eles têm? E quão fortes são esses mestres? Fei entendeu. Redknapp estava lembrando Fei de forma educada para nunca se superestimar. O grupo mercenário Blood Edge é muito forte e poderoso. Eles tinham muitos mestres e estavam fortemente protegidos. Não importa o desempenho excepcional de Fei hoje, não bastava para destruir o grupo mercenário Blood Edge. Mas, como Redknapp saberia das capacidades completas de Fei e seu plano? Fei entendeu e sorriu. Obrigado pelo seu lembrete, eu tenho meus próprios planos.
Se o meu reino de Shambort não puder destruir o Blood dentro de um mês, não será tarde demais para a União Comercial Soros. Você pode me prometer isso? Redknapp nunca esperou que o rei de Chambord dissesse isso. Ele viu sua confiança e sabia que Fei não era um homem imprudente, e teria pensado em múltiplas possibilidades. Então, ele imediatamente fez um novo julgamento.